que a gente não tomou gol, né, como você bem afirmou, mas eu prefiro olhar pelo prisma de que a gente fez gol em todos os jogos, né? E se a gente continuar fazendo mais gols que estamos sofrendo, consequentemente a gente vai estar mais próximos da vitória. Equilíbrio, sim, é a palavra, é a busca, mas que a gente puder marcar em todos os jogos, a gente está mais próximo de manter a equipe aí num grau de competitividade e lutando sempre pelas primeiras colocações de qualquer competição. Tiago, boa noite. Bom Aliás, dia. boa tarde, né? Boa tarde, 1h46. É o costume, é o costume. Um assunto que vai ser bastante comentado sobre a expulsão do Janderson, queria que você falasse sobre isso, por favor. Mas outra, a gente está te conhecendo um pouco mais de perto agora, e muita gente esperava que você fosse tirar alguns jogadores da partida contra a Ponte Preta. Você não tirou, foi com força máxima. E hoje, contra o Santos, a mesma coisa. Eu não gosto muito de falar se no futebol, mas se não fosse um clássico, se fosse um Água Santa, um Ituano, um outro time, você entraria com força máxima hoje do mesmo jeito? A maturidade de uma equipe, ela passa exatamente quando você consegue tratar qualquer adversário com a mesma importância. Do time menor, né, de menos expressão, de menos camisa, para o time com mais tradição, como foi o Santos hoje. Pode ter certeza que nós iríamos com a equipe que iniciou a partida. Porque o que eu levei em consideração para essa escalação foi o fato do que a gente conviveu até agora com os atletas em termos de recuperação de um jogo para o outro. Eu falei na última coletiva pós-Ponte Preta que nós iríamos avaliar, de acordo com o departamento médico, o departamento físico e com os próprios atletas, como estaria a recuperação deles. Conversei com alguns jogadores que a gente estava mais preocupados, todos assinalaram com um sinal positivo que teriam condições de jogar, estariam recuperados para o jogo de hoje. Então não teria sentido por que eu mudar a equipe, né? Já que a gente está tentando implementar uma ideia de jogo, buscando, o entrosamento ideal, né? E a entrosamento você só ganha jogando, repetindo. Então a ideia é que a gente consiga efetivamente, sempre que os jogadores estiverem bem, em condições de recuperação, dar um padrão para a equipe que vem jogando mais. Tiago. Perdão. O Janderson, eu teria sido expulso igualzinho a ele, se estivesse no lugar dele, né? Porque, primeiro, o amarelo que ele tomou no lance do primeiro amarelo, que gerou também uma reclamação da minha parte, que eu fui advertido, não existe. Não existe. Foi uma falta de jogo, né? Mas é muito fácil você dar um cartão amarelo para um menino de 19 anos ali, né? Teve jogadores do Santos que fizeram faltas muito mais graves que não tomaram nem advertência. Então, os árbitros que são mais experientes, como é o caso do Flávio, eles sabem lidar bem com quem eles dão cartão e para quem eles não dão cartão. Eles sabem para quem o fantasma aparece, né? E aí, naturalmente, eu não domino da regra como um todo, mas se eu não estou equivocado, existe uma indicação da FIFA que não é obrigatório você dar cartão, né, para o jogador quando comemora, como o Janderson comemorou. Se eu não estou equivocado, acho que foi até aplicado na última Copa do Mundo isso, né, de você poder se aproximar mais da torcida. E aí você imagina, um menino de 19 anos, fazendo um gol no Clássico, de frente para aquela torcida maravilhosa, se eu tivesse no lugar dele, eu tinha pulado dentro da torcida, não tinha só abraçado os caras, né? Então ele jogou muito o primeiro tempo, foi participativo, foi importantíssimo na construção dos 2 gols, das chances que a gente criou, jogou muito mesmo, foi uma das melhores atuações que eu vi ele tendo pelo Corinthians. E acidentes acontecem, né? Aconteceu, não vou cobrar nele de maneira alguma por isso, e o que fica depois foi o quanto a equipe conseguiu se fortalecer e segurar o resultado. Tiago, aqui, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Após o jogo contra o Botafogo, eu te perguntei sobre o curto espaço que você teria para preparar o time para a Libertadores contra o Guarani, né? Queria saber como é que você chega, agora aí, à véspera desse jogo, não terá o Ramiro, e eu não sei se o Camacho preocupa ou não, enfim, o que você pode falar sobre isso? O Camacho ele saiu com uma dor no quadril, uma dor um pouco diferente, ele não pareceu ser nada muscular, mas vai ser reavaliado para o departamento médico, provavelmente até amanhã. Temos uma preocupação com a recuperação física, né? E aí naturalmente você tem que criar outros meios de treinamento, ou seja, material de vídeo, material estatístico, conversar muito com os atletas sobre como eles se sentiram executando as funções dentro do campo, apresentar materiais sobre o adversário para ver onde a gente pode tentar tirar vantagem, para tentar buscar um resultado positivo lá. Então, o nosso papel não é só treinar dentro do campo, é fora também, criar os meios necessários para que todo mundo fique em condição de informação sobre o que a gente vai ter que fazer, estratégias, mas também com nível de preparação adequado. Os caras que jogaram recuperando e os caras que não entraram ou jogaram menos com nível de treino alto para a hora que forem requisitados poderem dar conta do recado.
Thiago, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se você, por favor, poderia responder 2 questionamentos. Pois não. O primeiro em relação à lateral esquerda, né? Você vem dando muitas chances ao Sid Clay, ao Lucas Piton. Claro que é só um começo de temporada, mas chamou a atenção que pelo segundo jogo consecutivo o Sid Clay teve chance. Dá mais ou menos para você colocar aí para o torcedor quem que é hoje, na sua cabeça, o lateral titular e que possivelmente estará na quarta-feira. E um outro questionamento em relação à possibilidade, a gente sabe que existem ainda conversas e negociações sobre o Iony Gonzalez, um jogador que, né, de fato, mostrou muita qualidade já aqui no futebol brasileiro. Ele seria esse jogador tão desejado, principalmente pelo torcedor, para atuar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo do campo? O lateral esquerdo é o Sid Clay, até porque ele teve um problema físico inicialmente, chegou acima do peso, já entrou no seu peso, e pelo tempo de inatividade, de poucos jogos na temporada passada, ele precisa ritmo, e ritmo você só adquire jogando. Então, eu repeti ele tinha condições de jogar, lógico que não está no seu ritmo ideal ainda, mas eu vou dar continuidade com ele, até porque ele é um jogador de excelência, de muita qualidade técnica. O Piton vinha fazendo boas atuações também, e é um menino que a gente tem que ter todo o cuidado, né, para entender os momentos que ele entra. Ele fez hoje uma função tática extraordinária quando ele entrou ali para fazer um segundo jogador de linha, até para proteger o próprio Sid Clay, que não vem na parte física, no ritmo de jogo ideal ainda, né, e combinando com o Sid Clay fizeram um trabalho tático muito bom. Sobre a questão do Iony, que você perguntou, né, eu até mencionei já que é um grande jogador, eu já monitoro ele há algum tempo, tem qualidade, tem atributos que eu acho que podem contribuir com a nossa equipe, mas até onde eu sei não tem nenhuma confirmação de vínculo, né, do Corinthians com ele. Então, né, deixa na mão da direção, se o Duílio me passar ainda hoje, tem uma coisa, chefe? Né, se passar alguma coisa para mim ainda hoje, eu já confirmo com vocês, mas por enquanto não posso falar nada a respeito dele dentro do nosso time. Tá aí, Thiago Nunes, técnico do Corinthians. Corinthians venceu o Santos na Arena Corinthians 2-0. Tem agora, quarta-feira, o Guarani do Paraguai em Assunção, a estreia na fase 2 da Libertadores da América. Paulinho